Mariana Castelo Branco tinha 28 anos e vivia à beira de um colapso nervoso, os ombros sempre tensos, as mãos tremendo de cansaço, os olhos verdes embaçados de tanto olhar para telas de computador, desenhando projetos arquitetônicos que pareciam sugar toda a sua energia vital. Ela era perfeccionista, controladora, incapaz de delegar uma única tarefa sem supervisionar cada vírgula, cada milímetro, cada decisão. E isso estava literalmente matando ela aos poucos. Naquela sexta-feira, quando desmaiou durante uma reunião com investidores por causa de uma enxaqueca tão forte que a luz parecia facas perfurando seus olhos, Patrícia finalmente teve o suficiente. A sócia da construtora onde Mariana trabalhava praticamente a arrastou até o carro depois que ela recuperou a consciência. Chega, Mariana. Você vai para aquele spa agora e não quero ouvir desculpas, Patrícia disse, dirigindo pelo bairro do Batel, em Curitiba, com uma determinação que não aceitava argumentos. A empresa fechou um pacote corporativo justamente para situações como essa. Funcionários à beira do colapso. Eu não estou à beira de colapso, Mariana protestou fracamente, ainda segurando a cabeça. Eu só preciso de um analgésico mais forte e nada. Você vai, já está marcado para daqui a 20 minutos. Mariana chegou ao Essência Zen 15 minutos atrasada, irritada, de salto alto que machucava os pés inchados e com o celular tocando sem parar com notificações de e-mails urgentes que provavelmente não eram nem um pouco urgentes, mas ela tratava tudo como se fosse. O spa ficava em um prédio elegante na Avenida 7 de Setembro, com fachada de vidro e madeira que sugeria sofisticação discreta. O tipo de lugar que a elite curitibana frequentava e que Mariana normalmente ignoraria por considerar perda de tempo. A recepção tinha aquele cheiro característico de lavanda e sândalo, iluminação quente que parecia projetada para desacelerar o mundo e uma música ambiente que Mariana achou irritantemente zen. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos presos em coque, olhou para cima distraída. Mariana Castelo Branco, construtora Almeida em Santos. Mariana anunciou, já tirando o blazer e ajeitando a bolsa no ombro. Desculpa o atraso, trânsito impossível. A recepcionista verificou algo no computador, mas parecia apressada, atendendo 2 ligações ao mesmo tempo e tentando organizar papéis na mesa. Tudo bem, sem problema. É a última porta à esquerda no corredor, ela disse, apontando vagamente para o fundo sem realmente olhar. Pode entrar, ele já está te esperando. Mariana nem registrou o pronome masculino. Estava ocupada demais respondendo mais um e-mail no celular enquanto caminhava pelo corredor de piso de madeira clara e paredes em tons de bege. Chegou ao final, olhou para os lados, viu 2 portas. Sua esquerda. Girou à esquerda e empurrou a porta. A sala estava em penumbra suave, apenas algumas velas aromáticas e uma luz indireta, criando aquela atmosfera que pretendia ser relaxante, mas que Mariana achava apenas escura demais. Havia uma maca no centro, coberta com lençóis brancos impecáveis, e uma música ainda mais zen tocando baixinho. Desculpa o atraso, ela murmurou para quem quer que estivesse ali, chutando os sapatos para o canto, jogando o blazer em uma cadeira e se deitando de bruços na maca sem cerimônia. O celular ainda estava na mão, os dedos voando pela tela digitando uma última resposta urgente. Finalmente, ela desligou o maldito aparelho, jogou-o na mesinha ao lado e fechou os olhos, soltando um suspiro pesado. Os ombros estavam tão travados que doía só de encostar na maca. A nuca latejava. A lombar parecia uma pedra. E então sentiu. Mãos quentes, grandes, firmes, pousando nos ombros dela com uma pressão perfeita. Nem forte demais que machucasse, nem suave demais que não resolvesse nada. Apenas certa. Os dedos começaram a trabalhar os nós musculares com uma precisão que arrancou um gemido involuntário dos lábios de Mariana. Meu Deus! Ela murmurou contra o lençol, sentindo os músculos começarem a ceder sob aquele toque magistral. Isso é exatamente o que eu precisava. E então veio a voz, grave, masculina,
com um toque de diversão mal disfarçada, que fez algo estranho acontecer no estômago dela. Fico feliz que esteja gostando. Mas você sabe que entrou na sala errada, né? A massagista que você deveria encontrar está na sala ao lado. Eu sou o dono. Não trabalho com clientes. Normalmente. Mariana se virou tão rápido que quase caiu da maca. O coração disparando, o rosto esquentando instantaneamente. E ali estava ele. Alto, ombros largos que preenchiam a camisa clara com mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços definidos e mãos que, segundos atrás, estavam nos ombros dela. Cabelo castanho escuro levemente bagunçado, como se ele passasse as mãos ali com frequência. Olhos castanhos calmos, quase divertidos, observando o pânico dela com um meio sorriso que era ao mesmo tempo irritante e devastadoramente atraente. Eu sinto muito, Mariana gaguejou, tentando sentar direito na maca e quase escorregando no processo. A recepcionista disse última porta à esquerda e Ele ergueu uma mão, o gesto lento e calmo. Ela disse sua esquerda, desta porta de entrada. Você virou para a direita. Mariana queria que um buraco se abrisse no chão e a engolisse. Eu vou sair agora. Me desculpa mesmo. Isso foi completamente... Mas quando tentou se levantar rápido demais, uma pontada aguda e brutal atravessou sua lombar, fazendo-a gemer de dor e levar a mão às costas instintivamente. A dor era tão intensa que seus olhos lacrimejaram. Ele estava ao lado dela em 2 passos, as mãos já avaliando a área com toques profissionais e precisos, os dedos pressionando pontos específicos com uma segurança que falava de anos de experiência. Você está com um nó muscular sério aqui. 3, na verdade. Quanto tempo faz que você não relaxa de verdade? A voz era quase paternal, e Mariana odiou o tom. Olha, eu não preciso de sermão. Ela retrucou, tentando soar firme apesar da dor. Eu preciso de uma massagem. E já que você começou... Ela se deitou novamente na maca, dessa vez com mais cuidado, e virou o rosto para encará-lo com um olhar desafiador. Ele arqueou uma sobrancelha e aquele meio sorriso irritante se alargou. Você é sempre assim. Imperativa. Eficiente. A palavra é eficiente. Ele inclinou a cabeça, estudando-a de um jeito que fez o estômago dela dar outro nó estranho. Eu diria tensa. Muito tensa. Mas ele voltou a trabalhar as costas dela, e Mariana teve que admitir, silenciosamente e com grande relutância, que aquelas eram, sem dúvida, as melhores mãos que já haviam tocado sua pele. Ele sabia exatamente onde pressionar, quanto tempo manter a pressão, quando aliviar e quando intensificar. Era como se ele pudesse ler seu corpo, identificar cada ponto de tensão, cada músculo contraído, cada nó que ela nem sabia que existia. Nesse momento, a porta se abriu e a recepcionista apareceu, ofegante. Senhor Mendonça, desculpa, eu indiquei errado. Ela deveria estar na sala da Júlia. Eu já avisei e... Deixa, eu termino aqui. Ele disse sem tirar as mãos das costas de Mariana, a voz firme, mas sem irritação. Marca ela para a semana que vem com a Júlia se ela quiser continuar. A recepcionista assentiu e saiu, fechando a porta. Mariana, de olhos fechados e meio entorpecida pelo alívio que sentia, nem processou completamente a conversa. Estava ocupada demais, tentando não gemer a cada movimento daqueles dedos mágicos. 50 minutos depois, quando ele finalmente parou e deu um passo para trás, Mariana se sentiu como se estivesse flutuando. A dor de cabeça tinha sumido completamente. Os ombros estavam soltos pela primeira vez em meses. A lombar ainda doía levemente, mas era uma dor suportável. Não aquela agonia constante. Ela se levantou da maca em câmera lenta, quase tonta, e quando seus pés tocaram o chão, precisou segurar na beirada para manter o equilíbrio. Ele estava encostado na parede, os braços cruzados sobre o peito, observando-a com aquela expressão calma que parecia ser permanente. Então, quanto eu te devo por isso? Sei que não estava no pacote corporativo que a construtora pagou. Ela disse, procurando a bolsa e pegando a carteira com dedos que ainda tremiam levemente, mas agora de relaxamento, não de tensão.
Ele balançou a cabeça. Nada. Considere um bônus por ter entrado na sala errada. Mariana piscou surpresa. Não, sério, eu não posso simplesmente... Pode sim. Ele se afastou da parede e deu 2 passos na direção dela, parando a uma distância que era educada, mas ainda assim fazia o coração dela acelerar sem motivo aparente. Mas você vai precisar voltar. Seus ombros estão um desastre. E sua lombar também. E sua postura em geral, na verdade. Se você não cuidar disso, vai ter uma lesão séria em alguns meses. A forma como ele disse aquilo, tão factual e calmo, sem parecer realmente se importar se ela seguiria o conselho ou não, irritou Mariana profundamente. Como se ele estivesse apenas constatando um fato científico sobre o clima, não falando da saúde dela. Eu não tenho tempo para ficar vindo aqui toda semana, ela retrucou, cruzando os braços numa postura defensiva. Então vai continuar tendo dores de cabeça e eventualmente alguma lesão séria. Ele deu de ombros. Sua escolha. O sangue de Mariana ferveu. Aquela indiferença zen, aquela calma inabalável, como se nada no mundo pudesse perturbá-lo, era infuriante. Sabe de uma coisa? Eu volto, ela disse, pegando o blazer e vestindo-o com movimentos bruscos. Toda semana. E vamos ver se você é tão bom quanto pensa que é. Ele sorriu. Não aquele meio sorriso irritante, mas um sorriso completo que transformou todo o rosto dele e revelou uma covinha no lado esquerdo que Mariana definitivamente não deveria estar notando. Desafio aceito, arquiteta. Nos vemos semana que vem. Só quando estava no elevador, descendo de volta para o estacionamento, que Mariana percebeu 2 coisas perturbadoras. Primeira, ele sabia que ela era arquiteta, embora ela não se lembrasse de ter mencionado isso. Segunda, ela tinha acabado de marcar uma sessão semanal de massagem com um homem cuja voz grave ainda ecoava em sua cabeça e estava estranhamente ansiosa pela próxima semana. Droga! Ela murmurou para si mesma, encostando a cabeça na parede fria do elevador. Isso foi só uma massagem, nada demais, mas o estômago dando voltas estranhas sugeria o contrário. Mariana voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Tornou-se uma rotina estranha. Toda sexta às 18 horas ela chegava ao Essência Zen, dessa vez sempre na sala correta, e passava 50 minutos sob as mãos competentes de Rafael Mendonça. Ela descobriu o nome dele na segunda sessão, quando ele se apresentou formalmente, estendendo a mão com aquela calma irritante e dizendo: já que vamos nos ver toda semana, acho melhor você saber meu nome, Rafael. Cada sessão terminava com Rafael fazendo algum comentário sobre como ela precisava desacelerar, aprender a delegar, parar de viver exclusivamente para o trabalho. E cada comentário fazia Mariana revirar os olhos e responder com alguma provocação sobre como ele havia desistido de uma carreira real para ficar passando óleo em pessoas ricas. Fisioterapia esportiva era uma carreira real, ele corrigiu certa vez, sem se abalar minimamente com a provocação. E eu não desisti. Eu escolhi algo que me deixa feliz. Há uma diferença. Feliz não paga as contas. Ela retrucou, ajeitando a blusa depois da sessão. Paga as minhas. Ele sorriu, guardando os olhos essenciais. E ainda sobra tempo para surfar no litoral aos fins de semana. Mariana odiou, genuinamente odiou, que ele parecesse tão genuinamente satisfeito com a vida, enquanto ela, que ganhava provavelmente 3 vezes mais e tinha uma carreira em ascensão meteórica, se sentia miserável na maior parte do tempo. Na quinta sessão, algo mudou. Rafael estava trabalhando a lateral do pescoço dela, uma área particularmente tensa, e seus dedos escorregaram levemente para a linha da mandíbula. Não foi proposital, ela sabia que não foi, mas o toque enviou uma corrente elétrica pela espinha dela. Mariana abriu os olhos sem querer, e ele estava ali, o rosto a centímetros do dela, os olhos castanhos focados no que estava fazendo, mas então ele sentiu o olhar dela e ergueu os olhos.
Por 3 segundos, que pareceram eternos, eles apenas se encararam. Mariana podia contar os cílios dele, ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos, sentir o calor emanando do corpo dele. O coração dela disparou de um jeito que não tinha absolutamente nada a ver com relaxamento. Rafael se afastou primeiro, pigarreando baixo, e voltou aos ombros dela com uma profissionalidade quase exagerada, como se estivesse tentando compensar aquele momento. Mariana fechou os olhos novamente, mas agora estava hiperconsciente de cada toque, de cada movimento, de cada respiração dele. Depois disso, ela começou a reparar em coisas que definitivamente não deveria. O cheiro dele, sempre aquela mistura de sândalo e algo cítrico que parecia grudar na pele dela mesmo depois que ia embora. A forma como os músculos dos antebraços dele se moviam quando trabalhava os nós mais difíceis. O timbre grave da voz, quando perguntava "está doendo?", com aquela suavidade que a fazia querer responder coisas completamente inadequadas. E ela odiava. Odiava que começou a ter pensamentos absolutamente impróprios durante as sessões. Pensamentos sobre aquelas mãos firmes, tocando outras partes do corpo dela. Pensamentos sobre como seria beijar aquela covinha que aparecia quando ele sorria. Pensamentos que a faziam corar e agradecer que ele não pudesse ler mentes. A mudança veio de forma inesperada na 7ª semana. Mariana estava no escritório quando Patrícia entrou na sala dela com um sorriso enorme. "Temos novidade boa. Aquele empreendimento de luxo que estamos desenvolvendo na região sul. O investidor quer incluir um spa no térreo do prédio residencial. Um spa de verdade, sofisticado, não aquelas academias com sauna que eles chamam de spa." Mariana olhou para cima dos desenhos que estava revisando. E ele quer uma marca já estabelecida para gerenciar o espaço. Quer algo que agregue valor ao empreendimento. Patrícia se sentou na cadeira em frente à mesa. "Pensei no Essência Zen. É o spa mais bem conceituado da cidade. Atende exatamente o público que vamos ter no prédio. E você já conhece o dono, vai facilitar as negociações." O estômago de Mariana deu um nó. "Eu não sei se é uma boa ideia." "Por quê? Você vai lá toda semana. Deve conhecer como o negócio funciona melhor que qualquer um." "Exatamente por isso. Pode ficar estranho misturar trabalho com..." Mariana parou, percebendo que não sabia como terminar aquela frase. Patrícia a estudou com olhos perspicazes. "Com o quê? Tem algo que eu deveria saber?" Não, nada. Eu só..." Mariana suspirou. "Tudo bem. Eu monto a proposta e apresento para ele." Levou 3 dias para Mariana montar uma proposta decente e ela sabia que estava procrastinando. Finalmente, na quinta-feira, ligou para o Essência Zen e marcou uma reunião com Rafael para sexta de manhã, antes do horário de abertura do spa. Quando chegou, vestindo um terno cinza que era a armadura profissional dela, encontrou Rafael esperando no que parecia ser um pequeno escritório no 2º andar do spa. Ele estava sentado atrás de uma mesa de madeira clara, usando uma camisa azul marinho de mangas dobradas, os cabelos ligeiramente mais arrumados que o normal, mas ainda com aquele ar levemente bagunçado. "Bom dia", ele disse, se levantando e indicando a cadeira à frente da mesa. "Café?" "Não, obrigada." Mariana se sentou, cruzou as pernas e abriu a pasta com os documentos, entrando em modo profissional total. "Vou ser direta. A construtora está desenvolvendo um empreendimento residencial de alto padrão na região sul e estamos projetando um espaço comercial no térreo especificamente para um spa. O investidor quer uma marca estabelecida para operar o local." Ela deslizou a pasta sobre a mesa. Rafael a pegou e começou a folhear, mas não com a empolgação que ela esperava. Em vez disso, ele estudava cada página com uma atenção quase meticulosa, fazendo perguntas sobre materiais, sobre iluminação natural, sobre acústica, sobre sistemas de ventilação. "Você está avaliando uma proposta de negócios ou escrevendo um manifesto Zen?" Ela provocou depois de 10 minutos, a impaciência começando a borbulhar. Ele ergueu os olhos, e havia algo divertido ali.
Estou garantindo que não vou colocar meu nome em algo que vai contra tudo que meu spa representa. E você está tensa de novo. Seus ombros estão lá em cima. Quer uma sessão rápida depois dessa reunião? Mariana quase jogou a pasta nele. Rafael, Mariana. Ele imitou o tom dela perfeitamente e ela odiou que queria sorrir. Ele aceitou o projeto, mas com condições. Queria a aprovação em cada escolha de material, cada cor, cada detalhe do layout. Queria a garantia de que usariam materiais sustentáveis, iluminação natural sempre que possível, plantas vivas em abundância. Queria que o espaço respirasse, como ele disse, e Mariana teve que se controlar para não revirar os olhos. Isso significava reuniões semanais para apresentar opções e discutir escolhas. Além das sessões de massagem que Mariana teimosamente continuou marcando, porque suas dores de cabeça realmente haviam sumido e ela não estava pronta para admitir que talvez ele tivesse razão sobre ela precisar daquilo. As reuniões sempre terminavam em debates acalorados. Rafael queria madeira de demolição nas paredes. Mariana argumentava sobre custos de manutenção e tempo de instalação. Ele insistia em iluminação quente e indireta em todos os ambientes. Ela mostrava estudos sobre necessidade de luz adequada para trabalho técnico. Ele queria uma fonte de água corrente na recepção. Ela apontava problemas de umidade e acústica. Você é impossível, ela disse certa vez, jogando as mãos para cima depois de 40 minutos discutindo sobre tonalidades de bege. Você é inflexível, ele retrucou, mas estava sorrindo. E Mariana percebeu que ela também estava, que ela estava de alguma forma bizarra, se divertindo com aquelas discussões. 3 semanas depois do início da parceria, estavam fazendo uma visita ao canteiro de obras. Mariana estava explicando como seria o sistema hidráulico, apontando para onde ficariam os canos e os ralos, quando tropeçou em um cabo que algum operário havia deixado no chão. Não foi uma queda feia, mas ela torceu o tornozelo e perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse cair de fato, braços fortes a seguraram. De repente, ela estava com as costas contra o peito largo de Rafael, os braços dele envolvendo sua cintura com firmeza, segurando-a no lugar. Você está bem? A voz saiu rouca, próxima demais do ouvido dela, e Mariana sentiu um arrepio descer pela espinha que não tinha nada a ver com o susto. Estou... Ela mentiu, porque não estava. Seus joelhos estavam fracos, o coração disparado, e ela podia sentir o calor do corpo dele através das camadas de roupa, podia sentir a respiração dele no pescoço, podia sentir os músculos dos braços dele se contraindo ligeiramente enquanto a segurava. Ela deveria se afastar, deveria agradecer e dar um passo à frente, mas não conseguiu se mover, e ele também não. Ficaram assim, congelados, por 5, talvez 10 segundos, que pareceram muito mais longos. Um operário passou, viu a cena e pigarreou alto, quebrando o momento abruptamente. Rafael a soltou como se tivesse queimado as mãos, dando 2 passos para trás. Mariana se virou, o rosto vermelho, e murmurou um agradecimento rápido antes de voltar a falar sobre tubulações, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido, e ambos sabiam disso. 2 semanas depois, durante uma sessão de massagem particularmente silenciosa, Rafael perguntou casualmente: "Por que você trabalha tanto? E não me diz que é ambição. Conheço gente ambiciosa que sabe equilibrar vida pessoal e trabalho. Você foge de alguma coisa." Mariana ficou rígida sob as mãos dele. "Você não me conhece. Eu conheço seu corpo melhor do que você." A afirmação saiu tão naturalmente que levou 1 segundo para Mariana processar a intimidade implícita naquelas palavras. "E corpos não mentem. O seu está te pedindo para desacelerar há meses, provavelmente anos, porque você não ouve." Mariana sentiu os olhos arderem, sem entender exatamente por quê. Talvez porque ele tinha tocado em algo que ela passava anos evitando olhar de frente.
Meu ex disse que eu era fria, que eu não sabia me conectar com as pessoas, que eu priorizava trabalho acima de tudo. A confissão saiu baixa. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu não saiba fazer diferente. Rafael parou de massagear por um momento. Ou talvez você só não tivesse encontrado alguém que valesse a pena se abrir. Alguém que te aceitasse do jeito que você é, em vez de tentar te moldar. Ela virou a cabeça para olhá-lo e ele estava sério, sem traço da ironia habitual. Os olhos castanhos fixos nela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. E você? Ela perguntou, a voz saindo mais rouca que pretendia. Por que um cara como você está solteiro e morando sozinho com 1 milhão de plantas? Ele voltou a trabalhar os músculos dela, mas respondeu, porque a última vez que me comprometi de verdade, eu me perdi no processo. Deixei de ser eu para ser o que ela precisava que eu fosse. Quando terminamos, eu nem lembrava mais quem eu era antes dela. Jurei que nunca mais. Mariana entendeu. Eles eram pessoas que haviam decidido que era mais seguro ficar sozinhos. Que relacionamentos exigiam sacrifícios que nenhum dos dois estava disposto a fazer de novo. Mas então, por quê? Quando suas sessões terminavam e ela ia embora, sentia aquele vazio no peito que não deveria estar lá. A rachadura nas defesas de Mariana ficou impossível de ignorar numa noite de sexta, 3 meses depois do início da parceria profissional. Eram quase 11 da noite, quando ela percebeu que tinha trancado as chaves dentro do carro no estacionamento do escritório. Estava sozinha, exausta de um dia que começara às 7 da manhã e ainda precisava buscar documentos em casa para uma reunião no sábado de manhã. Sentada no meio-fio, a cabeça nas mãos, ela pensou em ligar para Patrícia. Depois, pensou em chamar um Uber, pegar os documentos e resolver o problema do carro amanhã. Mas seus dedos, sem permissão consciente do cérebro, já estavam discando outro número. Alô? A voz de Rafael soou sonolenta e Mariana percebeu tarde demais que talvez ele já estivesse dormindo. Rafael, sou eu. Desculpa ligar tão tarde, eu só... A voz dela falhou. Eu tranquei as chaves no carro e estou sozinha no estacionamento do escritório. E eu sei que isso é ridículo. Você nem é meu amigo de verdade. Você é só o cara que me dá massagem e com quem eu trabalho. Mas eu não sabia quem mais chamar e... Endereço. Ele interrompeu, já completamente acordado. Me manda o endereço agora. 23 minutos depois, um carro preto estacionou ao lado dela. Rafael saiu vestindo um moletom cinza, calça de moletom preta e tênis, os cabelos bagunçados como se tivesse literalmente saído da cama. Mas o que quebrou algo dentro de Mariana foi que ele trouxe consigo um chaveiro conhecido, resolveu o problema em 15 minutos e depois não foi embora. Você já jantou? Ele perguntou encostado no carro dela, as mãos nos bolsos, observando-a com aqueles olhos calmos. Mariana confessou que não. Ele a levou para um boteco simples no centro que ainda estava aberto, e eles comeram pastel de carne e tomaram cerveja em mesas de plástico. E Mariana riu mais naquela hora do que havia rido em meses. Rafael contou histórias absurdas de clientes do spa, como a senhora que insistia que ele deveria usar cristais durante as massagens para alinhar os chakras dela, ou o executivo que roncava tão alto durante as sessões que assustava outros clientes no corredor. Ela contou sobre projetos arquitetônicos que deram errado de formas criativas, como aquele prédio onde esqueceram de calcular o peso das piscinas nas coberturas e precisaram reforçar toda a estrutura depois de pronto, ou sobre o cliente que queria uma casa estilo europeu, mas não conseguia explicar qual país europeu. Então ela desenhou algo que parecia uma mistura de castelo alemão com vila italiana. Quando ele a deixou em casa, eram 2 da manhã. Houve um momento na porta do carro onde ambos hesitaram, onde os olhares se encontraram e o ar ficou denso daquele jeito, e Mariana percebeu com clareza cristalina que queria que ele a beijasse. Mas Rafael apenas sorriu, aquele meio sorriso irritante e endereçado, e disse: "Dorme bem, arquiteta."
E come alguma coisa antes das reuniões? Sim, seu corpo precisa de combustível. Ele foi embora, e Mariana ficou ali parada na calçada, irritada com a mistura de alívio e decepção que sentia. Irritada porque uma parte dela, uma parte pequena mas insistente, tinha querido que ele ignorasse todas as razões lógicas pelas quais eles não deveriam se envolver e a beijasse mesmo assim. A mudança de tudo aconteceu 2 semanas depois, quando uma oportunidade surgiu que Mariana não podia recusar. Um spa em Florianópolis que Rafael queria usar como referência para o projeto estava fazendo um evento de portas abertas para profissionais da área. A construtora pagaria a viagem dela. Rafael cobriria suas próprias despesas. E fazia sentido irem juntos, já que era sobre o projeto conjunto. Fazia sentido. Era profissional. Era prático. Era também perigoso de um jeito que Mariana não queria examinar muito de perto. Pegaram o mesmo voo numa manhã de quinta-feira. Mariana tentou trabalhar no notebook durante o trajeto, mas Rafael estava sentado ao lado dela, cheirando aquele perfume amadeirado, e ela se pegou lendo o mesmo parágrafo 5 vezes sem processar uma palavra. Você não consegue desligar, consegue? Ele perguntou, olhando para a tela cheia de plantas arquitetônicas. Tenho prazos. Você sempre tem prazos. Não era uma crítica, apenas uma constatação. Um dia você vai perceber que a vida passou enquanto você estava cumprindo prazos. Mariana fechou o notebook com mais força que o necessário. E você vai perceber que zen demais não paga contas quando a economia entrar em crise. Ele riu, balançando a cabeça. Touché! Alugaram um carro no aeroporto e dirigiram até o hotel. E, de repente, estavam passando 3 dias na mesma cidade, vendo o mesmo pôr do sol na praia, depois de visitar o spa de referência, jantando juntos porque já estamos aqui mesmo, né? Compartilhando aquele espaço indefinido entre colegas de trabalho e algo mais. No segundo dia, depois de passarem a manhã toda fazendo anotações sobre o layout e os materiais do spa de referência, Rafael sugeriu que fossem para a praia. Eu não trouxe roupa de banho, Mariana protestou. Tem loja de surf aqui perto, compramos e surfamos. Eu não sei surfar, eu ensino. Havia um desafio no olhar dele que ela reconhecia das discussões sobre o projeto. Ele sabia que ela não recusaria um desafio. 40 minutos depois, Mariana estava usando um maiô preto que comprou na tal loja de surf, segurando uma prancha de iniciante e olhando para as ondas com uma mistura de empolgação e terror. Rafael teve paciência infinita. Mostrou como deitar na prancha, como remar, como sentir o ritmo das ondas, como se levantar no momento certo. Segurou a prancha para ela, correu ao lado dela na água, comemorou quando ela conseguiu ficar em pé por 3 segundos antes de cair. Na 10ª queda, quando ela emergiu da água rindo, cuspindo água salgada, o cabelo completamente bagunçado, grudado no rosto, viu Rafael parado na água até a cintura, apenas observando-a. Havia algo diferente no jeito que ele olhava, algo que fez o riso morrer nos lábios dela. O quê? Ela perguntou de repente tímida, passando a mão pelo cabelo tentando organizar o caos. Nada. É só... Ele hesitou. E Mariana percebeu que era a primeira vez que o via hesitar em algo. Bonito ver você relaxada, sem estar preocupada com prazos ou reuniões ou projetos, só sendo você. O coração de Mariana deu um salto estranho no peito. Eu não sei se sei ser só eu. Acho que faz muito tempo. Você sabe, acabou de fazer isso agora. Ele sorriu, mas era diferente, mais suave, mais verdadeiro. E é incrível. Ela não soube o que responder. Então mergulhou de volta na água para esconder o rubor que sentia subir pelo pescoço. À noite, depois de um jantar com vinho branco em um restaurante na orla, eles caminharam pela praia sob as estrelas. Mariana estava descalça, a barra da calça jeans molhada pela espuma das ondas, o cabelo solto ao vento, e se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Eu não me lembro da última vez que me senti assim, ela confessou, olhando para o céu salpicado de estrelas que nunca se via em Curitiba. Como? Leve,
sem ficar pensando em 20 coisas ao mesmo tempo, sem me preocupar se esqueci de responder algum e-mail ou se perdi algum prazo. Ela riu, mas era um som suave. É quase assustador. Rafael parou de andar e se virou para ela. A lua cheia refletia na água atrás dele, criando um halo prateado que parecia surreal. É assim que eu quero que você se sinta sempre. Não só quando está de férias ou longe do escritório. Sempre. Havia uma intensidade no olhar dele que fez o estômago de Mariana revirar. Rafael. Ela não sabia o que ia dizer. Não tinha palavras para explicar a confusão de sentimentos que borbulhava dentro dela. O medo misturado com desejo, misturado com algo perigosamente parecido com esperança. Ele deu um passo à frente, eliminando a distância segura entre eles. Ergueu a mão devagar, como se dando tempo para ela recuar, e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos demorando na linha do maxilar, descendo lentamente pelo pescoço de um jeito que fez a respiração de Mariana falhar. Eu estou tentando ser profissional. Estou tentando não estragar essa parceria de trabalho que temos. A voz dele saiu rouca, baixa, mas você está tornando isso muito, muito difícil. O coração de Mariana martelava tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também estou tentando ser profissional. Está? Ele deu mais um passo, e agora estavam tão pertos que ela precisava erguer o rosto para encará-lo, tão pertos que podia contar cada cílio dele, ver as manchas douradas nos olhos castanhos. Estou, mas a voz dela saiu como um sussurro fraco. Nada convincente. Eles ficaram parados assim, a 15 centímetros de distância, o som das ondas ao fundo, a brisa do mar trazendo o cheiro de sal e noite. Mariana viu quando ele baixou o olhar para os lábios dela, viu quando a mandíbula dele se contraiu, como se estivesse lutando contra algo. Viu o exato momento em que ele decidiu parar de lutar. E então, Rafael se inclinou e a beijou. Foi suave no começo, quase hesitante, como se ele estivesse testando, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Os lábios dele eram quentes e firmes, e o beijo tinha gosto de sal e vinho e promessas perigosas. Mariana não recuou. Ao contrário, ela se agarrou à camiseta dele com as duas mãos e aprofundou o beijo. E foi como se algo dentro dela que estava preso há anos finalmente se soltasse. Ela abriu a boca para ele, e quando as línguas se encontraram, um som baixo escapou da garganta dela, algo entre suspiro e gemido. Rafael a puxou contra o corpo dele, uma mão afundando nos cabelos dela, a outra na cintura, segurando com força, e o beijo ficou mais urgente, mais desesperado. Todas as semanas de tensão, todos os olhares que duraram segundos demais, todos os roçares acidentais que não foram tão acidentais assim, tudo explodiu naquele beijo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, as testas encostadas uma na outra, os corações disparados. Isso é uma péssima ideia, Mariana murmurou contra os lábios dele, mas suas mãos ainda estavam agarradas à camiseta dele, mantendo-o perto. Péssima! Ele concordou, mas a beijou de novo, com mais intensidade dessa vez, as mãos dela subindo para os cabelos dele, os dedos se enterrando nos fios escuros, as mãos dele descendo pelas costas dela, explorando, descobrindo. Eles se beijaram na praia como adolescentes, perdidos um no outro, até que começou a chover. Uma chuva fina e quente que molhou suas roupas em segundos. Mas nenhum dos dois se importou por quase 1 minuto inteiro, ainda grudados um no outro, o beijo ficando molhado e bagunçado e perfeito. Então Rafael riu contra os lábios dela, e o som foi tão genuíno, tão feliz, que o coração de Mariana se apertou. Vamos voltar para o hotel antes que pegue uma tempestade de verdade, ele disse, pegando a mão dela. Correram pela praia de volta ao calçadão, rindo, encharcados, e quando chegaram ao hotel, o lobby estava quase vazio. Subiram de elevador, pingando água no chão, ainda rindo, e quando as portas se abriram no andar deles, a realidade bateu. Quartos diferentes, andares diferentes. Pararam na frente da porta do quarto de Mariana e, de repente, a risada morreu.
O ar ficou denso novamente, carregado de tudo que não estava sendo dito. Rafael a pressionou contra a porta, as duas mãos apoiadas na madeira de cada lado do rosto dela, e a beijou de novo. Foi um beijo longo, profundo, desesperado, e quando se separaram, ele encostou a testa na dela. "Se eu entrar no seu quarto agora", ele disse, a voz rouca e pesada, "não vai ser só hoje. Você entende isso? Não vai ser casual. Não vai ser algo que a gente finge que não aconteceu amanhã." Mariana entendeu. Ele estava dizendo que aquilo seria real, seria complicado, seria intenso, e ela precisava decidir se estava pronta para isso. Ela não estava. Deus, ela não estava nem perto de estar pronta. "Boa noite, Rafael", ela disse, e abriu a porta do quarto antes que mudasse de ideia, antes que a boca dele voltasse à sua e ela perdesse completamente o controle. Entrou e fechou a porta, encostando-se nela, o coração ainda disparado, os lábios ainda formigando do beijo, o corpo inteiro protestando contra a decisão que o cérebro tinha tomado. Passou a noite inteira acordada, revirando-se entre os lençóis, o gosto do beijo dele ainda na boca, o cheiro da pele dele ainda no nariz, e se perguntando se tinha tomado a decisão certa ou se tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. Quando voltaram a Curitiba no sábado à noite, havia uma distância entre eles que não existia antes. Educada, profissional, dolorosa. Eles evitaram ficar sozinhos. Mariana cancelou 2 sessões de massagem com desculpas fracas sobre estar ocupada demais. Rafael não insistiu. As reuniões sobre o projeto agora sempre tinham um terceiro presente, geralmente algum assistente que nenhum dos dois precisava realmente estar ali. Eles se tratavam com uma formalidade que fazia os colegas franzirem a testa. "Aconteceu alguma coisa entre você e o Rafael?" Patrícia perguntou depois de uma reunião particularmente tensa, onde eles passaram 40 minutos discordando sobre basicamente tudo. "Não, por quê? Porque vocês estão agindo como 2 adolescentes brigados." Patrícia cruzou os braços. "Olha, eu não me importo se tem algo pessoal acontecendo, mas o investidor do projeto é conservador. Se ele achar que decisões estão sendo influenciadas por algo além de profissionalismo, pode complicar as coisas. Então, sejam discretos, tá? Não tem nada acontecendo." Mariana insistiu, e tecnicamente era verdade. Um beijo que eles estavam fingindo que não aconteceu não contava como algo acontecendo. Mas Patrícia apenas ergueu uma sobrancelha. "Então, por que você ficou vermelha?" As semanas se arrastaram. Mariana se enterrou no trabalho, como sempre fazia quando queria evitar sentimentos. Chegava às 7 da manhã, saía às 9 da noite, trabalhava fins de semana. As dores de cabeça voltaram com vingança. Rafael tocava o spa dele e aparentemente estava bem, o que irritava Mariana de um jeito completamente irracional. Como ele conseguia ficar zen e tranquilo enquanto ela estava se desintegrando por dentro? O ponto de virada aconteceu em uma festa de inauguração de outro empreendimento da construtora. Era uma sexta à noite, um evento chique com champanhe caro e gente importante. E Mariana foi sozinha porque sempre ia sozinha para essas coisas. Ela não esperava que Rafael estivesse lá, mas ele apareceu porque um dos investidores, que também era cliente do spa, o convidou. Eles se cumprimentaram formalmente, um aceno de cabeça, um oi monossilábico, e então cada um foi para um canto diferente do salão. Mas Mariana sentia o olhar dele sobre ela o tempo todo, e isso a deixava nervosa. Então, bebeu 3 taças de champanhe rápido demais. Um engenheiro jovem que trabalhava em outro projeto da construtora começou a conversar com ela. Ele era bonito, de um jeito convencional, simpático, claramente interessado, e Mariana se pegou flertando de volta. Não porque queria, mas porque queria que Rafael visse. Quando o engenheiro colocou a mão na cintura dela enquanto contava alguma história, Mariana olhou para o outro lado do salão e encontrou o olhar de Rafael. O maxilar dele estava tenso, os ombros rígidos, e havia algo perigoso no jeito que ele olhava para a mão do engenheiro.
Ela deveria ter se sentido culpada. Em vez disso, sentiu uma satisfação mesquinha e pequena. No fim da festa, quando saiu para pegar um Uber, Rafael estava esperando no estacionamento encostado no carro dele, os braços cruzados. "Você está dirigindo?" Ela perguntou confusa, a cabeça leve demais da champanhe. "Não, esperando você." "Por quê?" "Porque você bebeu demais e eu não confio naquele engenheiro idiota que estava grudado em você a noite toda." Mariana soltou uma risada amarga. "Ciúmes, Rafael?" Ele se afastou do carro e deu 3 passos determinados na direção dela. "Sim, ciúmes. E você sabe disso porque estava fazendo questão de me provocar." "Eu não estava, estava sim." A voz dele saiu baixa, intensa, perigosa. "E eu estou farto de fingir. Farto de fingir que aquele beijo em Floripa não significou nada. Farto de fingir que não penso em você toda hora. Farto de te ver e ter que agir como se você fosse só mais uma colega de trabalho." O coração de Mariana disparou. "E o que você quer que eu faça? Nós temos um contrato, uma parceria profissional. Isso não pode..." "Então termina o contrato." Ele disse simples assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. "O quê?" "Passa meu contrato para outro arquiteto. Eu assino o que for preciso, porque eu não aguento mais ficar perto de você e ter que fingir que não quero te beijar toda vez que você morde o lábio quando está pensando. Toda vez que fica brava comigo e seus olhos brilham daquele jeito. Toda vez que você ri de verdade e eu vejo quem você é por baixo de toda aquela armadura." Oh, Mariana estava atordoada. O mundo girando, e não tinha nada a ver com a champanhe. "Você está maluco? Você não pode simplesmente jogar fora uma oportunidade de negócio por..." "Posso sim, e estou fazendo." Ele deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos em frustração. "Mas a decisão tem que ser sua também. Se você não quer isso, se você acha que é complicado demais, eu entendo. Mas me diz agora, Mariana, porque eu preciso saber se devo desistir de vez ou se..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Mariana o puxou pela gola da camisa e o beijou ali mesmo no estacionamento, sob a luz amarelada dos postes, sem se importar se alguém via, sem se importar com nada além da sensação dos lábios dele nos seus, da forma como os braços dele a envolveram imediatamente, puxando-a para perto, da forma como o mundo inteiro desapareceu e só existia aquilo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Meu apartamento", ele disse, a voz rouca. "Vem comigo." E Mariana, pela primeira vez em anos, deixou a lógica de lado e disse sim. O apartamento de Rafael ficava em um prédio antigo no bairro do Batel, reformado com gosto, madeira e plantas por todo lado, como ela imaginava que seria. Mas Mariana mal registrou a decoração, porque assim que a porta se fechou atrás deles, Rafael a pressionou contra ela e a beijou com uma urgência que tirou todo o ar dos pulmões dela. Não havia mais hesitação, não havia mais dúvidas. Apenas mãos explorando, roupas sendo removidas em um caminho tortuoso até o quarto, beijos que queimavam, sussurros roufenhos de nomes e promessas. Quando finalmente caíram na cama dele, entrelaçados, a pele contra a pele, Mariana sentiu algo dentro dela se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Rafael a tocava como se ela fosse preciosa e desejada simultaneamente, devagar em alguns momentos, urgente em outros, sempre atento às reações dela, sempre perguntando sem palavras se estava tudo bem. E estava mais do que bem. Depois, quando estavam deitados entre lençóis bagunçados, os corpos ainda vibrando, Rafael a puxou para o peito dele e ficaram em silêncio por longos minutos, apenas respirando juntos. "Fica", ele disse finalmente a voz rouca. "Não vai embora." "Tá." Mariana se aconchegou mais contra ele, o coração ainda acelerado. "Eu fico." E ficaram acordados até o amanhecer, conversando sobre tudo. Rafael contou sobre a infância em uma família que esperava que ele seguisse medicina como o pai, sobre como decepcionar os pais ao escolher fisioterapia havia sido libertador.
sobre o casamento que começou como paixão e terminou com ele se sentindo sufocado, pequeno, perdido. Mariana contou sobre crescer sendo sempre a melhor da turma, porque era a única forma de conseguir a aprovação do pai distante. Sobre construir toda uma identidade em torno de ser bem-sucedida profissionalmente, porque não sabia ser mais nada. Sobre o relacionamento que terminou com ela sendo chamada de fria e incapaz de amar. E como aquilo tinha se enterrado fundo, fazendo ela acreditar que era verdade. Você não é fria, Rafael disse beijando a testa dela. Você é só assustada, e eu entendo porque eu também sou. Então, o que a gente faz? Ela perguntou vulnerável de um jeito que nunca permitia ser. A gente vai devagar, a gente não deixa um se perder no outro. A gente conversa quando ficar difícil, em vez de fugir. Ele ergueu o rosto dela para olhá-la nos olhos. Combinado? Combinado. Ela não acreditava que seria possível, mas queria acreditar. E talvez isso fosse suficiente. Os 3 meses seguintes foram intensos e assustadores e maravilhosos. Rafael passou o contrato do projeto para um sócio que tinha no spa, formalizando a separação profissional, mas continuou acompanhando tudo de perto porque, como ele disse, ainda era o nome dele ali. Mariana começou a dormir mais na casa dele do que na dela. Ele a ensinou a meditar, 10 minutos todas as manhãs, e ela reclamava que era entediante, mas secretamente amava aqueles momentos de quietude. Ela o arrastou para shows de MPB que ele nunca tinha cogitado assistir, e ele descobriu que gostava quando ela cantava junto, desafinada e feliz. Mas também vieram as brigas. A primeira grande foi quando Rafael comprou passagens para um retiro de 1 semana em Trancoso, sem consultar Mariana. Eu não posso simplesmente largar o trabalho por 1 semana. Ela explodiu, jogando a bolsa no sofá. Você pode, você escolhe não poder. A calma dele a enfurecia ainda mais. Nem todo mundo pode viver nessa sua filosofia zen de deixa a vida fluir, Rafael. Alguns de nós têm responsabilidades reais. E alguns de nós sabem que trabalho não é tudo. Ele também levantou a voz, coisa rara. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, sem calcular custo-benefício? Mariana saiu batendo a porta. Ficaram 1 semana sem se falar, até que ele apareceu no escritório dela com hortênsias, a flor favorita dela, que ele descobriu em uma conversa casual que ela nem lembrava de ter tido. Cancelei as passagens, ele disse, mas a gente precisa encontrar um meio termo. Porque eu não quero ficar com alguém que só existe para trabalhar. A segunda briga foi pior. A ex-esposa de Rafael voltou a entrar em contato, querendo se reconciliar. Rafael foi transparente, mostrou as mensagens para Mariana, deixou claro que não tinha interesse. Mas Mariana ficou paranoica mesmo assim. Você ainda tem sentimentos por ela? Ela acusou uma noite. Não. Ele suspirou, cansado. Mas você não confia em mim. E esse é o verdadeiro problema. Você está esperando eu te decepcionar, esperando isso dar errado. E eu estou cansado de tentar provar que não vou te machucar. Mariana ficou em silêncio, porque ele estava certo. Ela estava sabotando, esperando que ele provasse que amor não valia a pena, afinal. Foram necessárias 3 sessões com uma terapeuta que Patrícia recomendou para Mariana começar a entender seus próprios padrões. Como ela criava distância quando as coisas ficavam boas demais. Como esperava ser abandonada e então se afastava primeiro. Como o trabalho era a única coisa que ela acreditava controlar. Mas você não controla, a terapeuta disse gentilmente. Você só finge que controla. O momento quase perdeu tudo. Veio 6 meses depois do início do relacionamento. Mariana recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo, em um escritório renomado internacional. Salário 3 vezes maior, projetos que apareciam em revistas de arquitetura. Era tudo que ela sempre sonhou. E significava deixar Curitiba, deixar a parceria com Patrícia, deixar Rafael. Quando contou a ele, as mãos tremiam. É o que você quer?
Ele perguntou, sentado no sofá, as mãos entrelaçadas, a voz cuidadosamente neutra. Eu não sei. Se for, você deveria aceitar. Eu não vou pedir para você escolher entre sua carreira e eu. Não seria justo. A calma dele a enlouqueceu. Por que você não está lutando por mim? Ela gritou. Por que você não está me pedindo para ficar? Porque eu já fiz isso antes. Ele gritou de volta e foi a primeira vez que ela o viu perder completamente a compostura, se levantando do sofá num pulo. Eu já fui o cara que implorou, que mudou a vida inteira por alguém, que se sacrificou, e sabe onde isso me levou? A um casamento miserável onde eu me perdi completamente. Então não, Mariana, eu não vou implorar. Se você quer ir, vai, mas não coloca isso em mim. Mariana aceitou a proposta. Não porque queria, mas porque estava com medo. Medo de ficar e se arrepender. Medo de descobrir que era capaz de amar e depois perder tudo. Medo de ser feliz e ter aquela felicidade arrancada. Rafael a ajudou a arrumar as caixas, foi gentil e civilizado, e isso partiu o coração dela de um jeito que ela não esperava. No último dia, ela passou no spa para se despedir. Ele a abraçou forte por tempo demais, e quando se soltou, havia lágrimas nos olhos dele que ele não tentou esconder. Se cuida, tá? Come direito, dorme o suficiente, não trabalha 16 horas por dia. Ele tentou sorrir. E se precisar de mim para qualquer coisa, eu estou aqui. Mariana não conseguiu falar. Apenas acenou e saiu antes que desmoronasse completamente. 2 meses em São Paulo foram suficientes para perceber o erro. O trabalho era incrível, sim. Os projetos eram desafiadores. Mas ela voltava para um apartamento vazio e se sentia oca. Trabalhava 16 horas por dia, não porque precisava, mas porque não sabia o que fazer com o silêncio. As dores de cabeça voltaram, a insônia também. E todas as noites, antes de dormir, ela se pegava querendo ligar para Rafael, querendo ouvir a voz grave dele falando sobre algo completamente banal, como as plantas novas que tinha comprado, ou sobre o cliente esquisito do dia. Uma noite, às 3 da manhã, ela estava deitada no escuro quando a clareza veio. Ela tinha passado anos fugindo de vulnerabilidade, e ao fazer isso, perdeu a única pessoa com quem conseguia ser de verdade. Patrícia ligou na semana seguinte para dizer que o spa do empreendimento havia inaugurado. Ficou lindo. O Rafael perguntou de você. O estômago de Mariana despencou. Ele está bem? Está tocando a vida. Acho que está saindo com alguém, pelo que ouvi. Quando desligou, Mariana chorou pela primeira vez em meses, e então decidiu. Ela podia sobreviver sem ele, mas não queria. E havia uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pediu demissão 3 dias depois. Não tinha plano B, não tinha garantias, mas tinha certeza. Voltou a Curitiba numa sexta chuvosa. Foi direto do aeroporto para o Essência Zen, com a mala ainda na mão. A recepcionista sorriu ao vê-la. Mariana, Rafael está na sala dele. Pode subir. Quando abriu a porta, ele estava de costas, mexendo em papéis. Virou surpreso. Mariana, o que você... Você está namorando alguém? Ela interrompeu. Ele piscou. O quê? Não. Quem disse isso? Patrícia. Ela disse que você estava saindo com alguém. Rafael suspirou. Eu jantei 2 vezes com uma cliente que insistiu. Não deu em nada. Por quê? As pernas de Mariana bambaram de alívio. Porque eu cometi o maior erro da minha vida quando fui embora. Passei 2 meses miserável, fazendo exatamente o que sempre fiz e percebendo que nada daquilo importa se eu não tenho você. A voz dela falhou. Você estava certo, eu estava fugindo. E eu não quero mais fugir. Rafael ficou parado por 3 segundos, que pareceram eternos. Você largou São Paulo? Larguei. E o trabalho dos sonhos? Não era. O sonho era você. Eu só estava com medo demais de admitir. Ela deu um passo à frente. Eu sei que estraguei tudo. Sei que te machuquei. Mas se você me der outra chance, eu juro que vou tentar. Vou tentar não me perder no trabalho. Vou tentar ser vulnerável. Vou tentar... Ele cruzou a sala em 4 passos e a beijou.
Foi intenso, desesperado, cheio de saudade e alívio. Eu te amo, ele disse quando se separaram, a testa na dela. E estou com raiva de você por ter ido. Mas eu te amo. Eu também te amo. Ela chorou. Tanto. Recomeçaram. Devagar, conversando sobre expectativas, sobre medos, sobre como não repetir os erros. Mariana aceitou sociedade com Patrícia. Finalmente, aprendeu a delegar. Rafael abriu 2 novas unidades do spa. Foram morar juntos 6 meses depois, em um apartamento cheio de plantas que ela aprendeu a amar. Brigavam ainda, mas aprenderam a brigar de um jeito que aproximava, não destruía. 2 anos depois, Rafael pediu Mariana em casamento durante uma sessão de massagem. Tenho uma coisa para te perguntar, ele disse. Casa comigo? Ela achou que tinha ouvido errado, virou a cabeça e viu que ele estava ajoelhado, segurando uma aliança. Você está falando sério? Nunca falei tão sério. Ela se jogou da maca nos braços dele. Sim, 1000 vezes sim. Casaram na praia de Floripa, voltando ao lugar do primeiro beijo. Ela usou um vestido simples de linho, descalça na areia, e ele chorou durante os votos. 3 anos depois, quando Mariana descobriu que estava grávida, entrou em pânico. Rafael a girou no ar, rindo. Estou radiante. E você? Ela pensou e percebeu surpresa. Estou, assustada, mas feliz. Gabriel nasceu numa tarde chuvosa. Tinha os olhos castanhos do pai e o cabelo escuro da mãe, e ambos choraram olhando para aquele ser perfeito. 6 anos depois da inauguração do spa, no térreo do prédio que Mariana projetou, eles estavam lado a lado cortando a fita da 3ª unidade. Gabriel, agora com 2 anos e meio, estava nos braços da avó. Patrícia brindou, lembrando como tudo começou com um erro de porta. No elevador descendo, Rafael puxou Mariana para perto. Nunca te agradeci por ter entrado na sala errada naquele dia. Ela sorriu. Foi a melhor confusão que já fiz. Para mim também. Ele a beijou, suave e profundo, provando mais uma vez que os melhores caminhos são aqueles que nunca planejamos percorrer. Que às vezes a vida nos empurra para a direção certa quando erramos a porta. Que amor de verdade não é perder-se no outro, mas encontrar-se através do outro. E enquanto o elevador descia, com Gabriel lá em cima provavelmente fazendo bagunça, com 2 unidades novas do spa para gerenciar, com projetos arquitetônicos esperando, com contas para pagar e plantas para regar e discussões sobre quem esqueceu de comprar leite, Mariana percebeu que aquilo era felicidade. Não a perfeição idealizada, mas a real. A que vem com desafios e compromissos e escolhas diárias de ficar, de tentar, de amar mesmo quando é difícil. Rafael segurou a mão dela quando saíram do elevador, entrelaçando os dedos, e ela apertou de volta. Uma promessa silenciosa. Eu escolho você. Hoje, amanhã, sempre. E foi assim que uma simples massagem, um erro bobo de porta, uma sala trocada em uma tarde estressante de sexta-feira, transformou-se na história de amor mais improvável e perfeita que Mariana jamais imaginou viver. Porque no final, as melhores histórias não são aquelas que começam perfeitas. São aquelas onde 2 pessoas imperfeitas decidem, dia após dia, construir algo bonito juntas. São aquelas onde errar a porta te leva exatamente para onde você deveria estar. E assim, encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Me conta nos comentários, você acredita em coincidências ou em sinais do destino? Qual foi o momento que mais te tocou? Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.